Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais uma edição do nosso Café PT e vamos receber Rose Rodrigues, que é secretária agrária nacional do PT. Vamos conversar sobre educação, sobre o novo curso de medicina especial ali para os quilombolas, para o MST. Então, olha só, pega a sua caneca, a sua xícara, coloca seu cafezinho, porque o nosso bate-papo hoje é quente, igual que você acabou de passar na sua casa. Começa agora mais uma edição do Café PT. E já estamos aqui com Rose Rodrigues, secretária agrária nacional do PT. Muito bom dia, obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente hoje tomando esse café e começando esse bate-papo que vai ser muito bacana, tenho certeza. Bom dia, Jéssica. Eu também muito feliz. Obrigada pelo convite. Gente, esse café é bom, viu? Uma delícia. E viva o PT. Viva o PT. E o café quente igual esse bate-papo que a gente vai bater hoje, trocar essa ideia hoje. Eu queria começar falando sobre educação, né? A educação é um tópico, é um assunto muito importante, principalmente para esse governo Lula. É um tópico que estava sendo esquecido em governos anteriores. E a gente tem agora a abertura da turma extra do curso de medicina da Universidade Federal, então, de Pernambuco, em parceria com o INCRA, que é destinada para os beneficiários do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, quilombolas e sem terra. Secretário, eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouquinho dessa demanda, como é que ela se tornou realidade, e logo depois dessa intervenção da AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, e a decisão da Justiça Federal para que esse sonho se tornasse realidade, né? Mais uma turma, então, de Faculdade de Medicina. Oh, que maravilha. Que bom, Jéssica, poder responder uma pergunta como essa, né? Principalmente para nós que somos do agrário, as políticas públicas mais emblemáticas e que sofreram mais revés e perseguições dos governos fascistas anteriores é justamente as políticas públicas ligadas à questão da reforma agrária, à demarcação dos territórios indígenas, à demarcação dos territórios quilombolas. E o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, foi um programa totalmente sem nenhum incentivo desses dois últimos governos, que antecedeu esse terceiro governo do presidente Lula. Então, o PRONERA é essa condição de poder tratarmos desigualmente os desiguais e com equidade, né? Então, esse curso de medicina, depois desse terceiro governo Lula, com todo esse incentivo que o presidente Lula e como ele cuida e trata esse público da reforma agrária. Não como os governos anteriores, que chegou até a tratar como organização criminosa, as organizações sociais que se organizam para lutar pela política pública da reforma agrária. Vale um parêntese. É uma política pública constitucionalizada desde 1970, a reforma agrária no Brasil, e ainda tem quem pense que é uma coisa ilegal. A demarcação dos territórios quilombola, que é uma dívida histórica, também constitucionalizada. E nos governos anteriores, esse público era tratado até na sua mais alta discriminação, quando chamou até os quilombolas que pesavam em arroba. Então, trazer de volta o programa de educação do campo na reforma agrária, que é o PRONERA, reestruturar o locus, a base, as ações para que esses cursos voltassem a estar novamente disponíveis para estes públicos do campo, das águas e das florestas, é um sucesso muito grande. E o terceiro governo Lula marcou esse gol de placa, né? É pela primeira vez que a gente vai ter um curso de medicina para esse público, né? Que o governo Lula tanto aposta, que é construir política pública com controle social e com respeito a todos os cidadãos e cidadãs. Então, Jéssica, esse curso é uma conquista e uma demonstração na prática do que é um governo popular, que trata o movimento social, sindical organizado por políticas públicas e, em especial, essas que são bastante criminalizadas na sociedade, principalmente por ausência de conhecimento e informações. Esse curso chega
com um sabor muito grande de dignidade, de respeito a esse cidadão e essa cidadã que decidiu morar no campo. E o curso de medicina é um curso muito, né, disputado, difícil. A gente vê aí que os estudantes, eles realmente cursam aí durante anos esses cursinhos pré-vestibulares, estudam em escolas particulares aí de alto nível. Então, estava lembrando de uma reportagem, inclusive eu fiz com o pessoal do MST, muitas crianças e adolescentes começam a ser alfabetizadas ali mesmo. Então é uma concorrência que acaba sendo desleal. Muitas pessoas têm esse sonho, mas não tem ali, não tem tempo, ou realmente não tem condições de fazer um curso pré-vestibular. Então, esse curso especializado volta o sonho dessas pessoas, traz esse sonho de volta à tona, né? Com certeza. Muito boa essa tua pergunta, porque isso aí é o que a gente chama de poder dar a quem tem sonho, ainda que as condições materiais lhe tenha faltado, a condição de realizar o sonho. Imagina o filho de um acampado, de um quilombola, de um assentado, né, que está lá naquele território longe, onde nessa educação conteudista, com acesso a tanto a forma clássica de medir conhecimento, ele poder ter uma ação que possa o tratar na medida da sua diferença, da sua existência. Então, assim, essa pergunta é muito boa, porque nós não estamos querendo flexibilizar em nenhum momento a qualidade desses médicos e médicas. Eles terão, sim, tanta competência quanto tem os que são formados pelas seleções formais que temos hoje aí, né? Então, a medicina, ela sempre foi esse curso, né, que tem essa concorrência muito maior. Então, do modo convencional, ela já é um desafio ainda para os urbanos e aqueles que têm maior condição. Você imagina como o filho de um quilombola, de um assentado da reforma agrária, vai poder pensar em concorrer e ser médico? Então, essa tua pergunta nos ajuda muito a poder mostrar que esse programa nacional de educação na reforma agrária, ele busca fazer essa reparação histórica. Esse estudante, essa estudante, com essa pertença, esse sentimento de território do campo, ele vai receber pelas mãos do Estado, através dessa política pública, a condição dele poder ingressar e permanecer até formar no curso de medicina. Então, é algo que a gente vê que só governos que têm realmente no seu compromisso essa inclusão de poder oferecer e fazer com que aquelas pessoas possam também entrar na universidade, por isso que a gente pratica a pedagogia da alternância. Esse estudante, ele vai estar lá cursando e ele precisa também ser tratado na sua singularidade e especificidade. Isso é muito, muito importante. É um sonho. Seguramente o campo está em festa, com essa possibilidade de saber que você que nasce no quilombo, que você que nasce num assentamento, num acampamento, você pode ser médico e médica também, como os jovens e os homens e mulheres que nascem numa zona urbana. É um ganho realmente muito importante. Já tem uma estimativa de quantas pessoas que serão beneficiadas com essa medida, quantas pessoas poderão ingressar nesse curso? São 80 vagas na Universidade Federal de Pernambuco. A seleção já aconteceu agora, no dia 5 de outubro, essa primeira etapa, onde a gente divide o processo, né, em 2 momentos, né, aquela parte documental, onde a gente possa ter segurança com a documentação comprobatória, que possa, de fato, ter na inscrição o primeiro filtro para que aqueles documentos sejam analisados e, comprovadamente, aquela pessoa seja oriunda, venha, né, de lá, do quilombo, do assentamento, uma família, alguém que tem vínculo com a questão da reforma agrária. É na sua documentação que passa essa primeira filtragem.
no segundo momento, as etapas eliminatória e desclassificatória, onde a gente tem as provas presenciais, com uma dissertação, uma redação, para ver a desenvoltura de entendimento e conhecimento com relação ao tema da questão da reforma agrária. E, dado esse processo, vamos poder fazer o que se faz, né? Selecionar entre todos os escritos os 80 que atingiram a maior nota. Então, é algo muito preciso, com muito zelo. Aqui eu queria abrir um parênteses, querida Jéssica, e todos que estão nos ouvindo, para parabenizar fortemente o magnífico reitor Alfredo, um homem corajoso, um homem que consegue, de fato, entender a autonomia universitária, que é direito constitucional, e lutar para que o conhecimento produzido dentro das universidades eles sejam, de fato, socializados, e que a universidade se pinte de índio, de quilombola, de povo brasileiro, do povo preto, do povo indígena, de todos os povos. Então, eu queria muito aqui fazer esse registro, porque é muito bom quando a gente tem um reitor com essa consciência de poder ver nisso algo que vai engrandecer a sua gestão e sua universidade. Então, professor Alfredo, grande abraço e o nosso mais alto reconhecimento em seu nome a todos que fazem a Universidade Federal de Pernambuco. E, em especial, Jéssica, lá em Caruaru, porque vai ser lá no campus de Caruaru que esses 80 jovens, homens, mulheres, vão estar na primeira turma que vai formar os primeiros médicos e médicas da reforma agrária no nosso Brasil. Agora imagine essas pessoas que serão atendidas, hein, por esses médicos que vão ter esse vínculo com o campo, com a medicina. Infelizmente isso existe em toda a profissão, né? Muita gente acaba se formando ali em um curso só pela questão financeira, não tem amor à profissão, e quando a gente remete isso ao curso de medicina, de saúde, a gente precisa dessas pessoas na saúde, principalmente a saúde pública, com amor, com vontade de ouvir ali o paciente. Eu tenho certeza que essas pessoas vão fazer muita diferença, né, secretária? Perfeito, eu acho que esse é um dos pontos mais altos, Jéssica, porque a gente tem no Brasil, né, uma dificuldade de interiorizar, e médicos e municípios, nos diversos rincões. Quanto mais difícil é acesso, povoados, municípios bem distantes, acesso a chegar nesses locais, a dificuldade de médicos e médicas irem trabalhar nesses espaços. Então, quando a gente tem a possibilidade de alguém que é ali daquele nasceu, que tem amor àquele território, e ela vai poder se formar, ter a sua profissão e exercer ali na sua região, imagine a alegria. Ele chega, né? É cheiro de SUS, é cheiro de uma saúde inclusiva, de uma saúde que consegue, de fato, você ter essa condição da saúde não como mercadoria, mas a saúde do ponto de vista humanizada, como você colocou. Seguramente esses médicos e essas médicas, eles já vão ter ali, né, o conhecimento da região. E acredito que esse talvez seja o ponto mais alto. A gente contribui com o Estado brasileiro. Quando você permite que aquele filho da classe trabalhadora, mesmo sendo lá num território do campo, lá naquela região, dali suja aquele filho que passa a ser de todos, né? O campo, a gente viu agora, passou por essa pandemia e a gente viu o quanto o campo tem uma importância muito grande. Não só na produção de alimento, nessa coisa de poder estar contribuindo para alimentar o povo brasileiro, porque nós estamos falando deles. Nós estamos falando de filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras quilombolas, assentados da reforma agrária, da agricultura familiar, seja do programa de reforma agrária do INCRA, seja do programa de reforma agrária do crédito fundiário, dessas diversas políticas públicas para a agricultura camponesa que o Estado brasileiro
vai e faz ação. É esses filhos que vão estar cuidando da saúde dos seus pais, dali daquele entorno. Então a gente sabe o quanto é difícil essa saúde, às vezes, que tem sua hierarquização, né, de média, complexidade alta, às vezes tem uma dificuldade de você ter um posto estruturado ali naquela comunidade, ou um hospital, às vezes está um pouco mais longe, às vezes até um simples socorro, que para você reanimar, e a ausência desse conhecimento especializado, técnico, para poder dar vida, mais ainda de qualidade, ao homem e à mulher do campo. Então, Jéssica, nós somos muito entusiasmadas com essa conquista, porque, de fato, isso é uma reparação histórica para os filhos da classe trabalhadora do campo, das águas e das florestas. Imagine, esse filho deve ser com certeza o primeiro da família a ter um diploma de ensino superior, então é um ganho aí muito grande. Mas agora a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta eu quero falar com a senhora sobre um artigo que a senhora escreveu, que está publicado no nosso site do PT, mas daqui a pouquinho aproveita para reabastecer o seu cafezinho, a gente volta já. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? O PT acredita na força da comunicação e investe para falar com todo mundo em todos os cantos, por todos os meios. E o rádio, o canal mais ouvido do Brasil, está bombando com muita informação e credibilidade. É a nossa rádio, a Rádio PT. Depois de crescer quase 200% em audiência em 2024, a Rádio PT segue firme, conquistando ainda mais espaço. A Rádio PT está no ar 24 horas por dia, com tudo que a militância quer e precisa saber. Notícias atualizadas, análises afiadas e uma programação feita com muito compromisso e coração petista. Tem o Notícias do PT, boletins diários e o nosso podcast que já passou da marca de 700 episódios. É muita informação com qualidade, todo dia, o dia todo. A Rádio PT está em todas as plataformas. E claro, você é parte dessa construção. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Voltamos do nosso intervalo e aqui conosco está a Rose Rodrigues, que é secretária agrária nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu tinha prometido, para o pessoal de casa que a gente colocaria na tela para vocês um artigo que a secretária escreveu, que está publicado no site do PT. Vocês podem conferir, que é pt.org.br, mas a gente coloca aí na tela. Pode descer. Que é esse tema, O filho do agricultor vai virar médico e a elite não aceita. Escrito, então, pela nossa secretária Rose Rodrigues. Nesse artigo, a senhora fala justamente sobre que a direita, principalmente, não aceita, a elite não aceita a ascensão de quem é filho de agricultor, de quem é pobre. A gente viu também, principalmente, na lei de cotas, Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esse artigo, enquanto a gente vai passando novamente aí na tela para vocês acompanharem. Jéssica, foi muito prazeroso escrever esse artigo e o tom que ele precisava ter. Nós não podemos esquecer nunca do tecido social que nos construiu enquanto povo brasileiro. Esse tecido que é formado, a gente tem aí o povo preto que veio da África, os indígenas, toda uma formação onde, como disse o Darcy Ribeiro, ele coloca muito isso na sua literatura, e nós, como bebemos bastante lá, podemos estar vendo o quanto ainda, mesmo em 2025, mesmo com 2 governos de um presidente como o presidente Lula, governo popular, um homem que não chegou a entrar nas portas da universidade, e
coloca, né, que competência, que conhecimento é algo que aprende-se também fora dos muros das universidades, que a luta popular, sindical, da classe trabalhadora também precisa ser legitimada. A luta pela igualdade, pela cidadania plena, para todos e todas, não só para quem tem dinheiro para poder comprar. Cidadania como acesso à dignidade de todo brasileiro. Então, nesse momento que a gente vê, quando o governo Lula volta a governar, no seu terceiro governo, e consegue materializar a condição de ter o curso de medicina, que é uma das últimas fronteiras, enquanto cursos universitários, a serem conquistados dentro do ensino superior. Porque já tivemos outros, pedagogia, direito, engenharia agronômica e especializações. O de medicina ainda é um curso muito elitizado. E a gente viu as narrativas desse momento que a gente vive de ignorância, de fake news, pessoas que se alimentam de escamotear conhecimento, de propagar informações levianas, ver que por trás do ataque, o que estava por trás? A luta de classe. A luta de classe. O desespero de saber que o filho do agricultor, da agricultora, do camponês e da camponesa ia também virar médico, como é o filho do empresário, como é o filho de todos, né, do fazendeiro. Isso tudo demonstra o desespero. Então, a gente, quando via aquela mídia, tudo naquela ebulição, a primeira coisa, como dever histórico, como professora, como militante da causa, eu parei e disse, não posso passar esse momento histórico sem demarcar que aqui a gente está tendo um ataque vil, covarde, e que deve ter a medida do enfrentamento. Até da própria imprensa, né? Os ataques. A imprensa, um dos ataques mais perversos para descaracterizar a legitimidade dos movimentos sindicais, sociais, que estão no campo lutando por essas políticas públicas, como os quilombolas, os que lutam por assentamentos de reforma agrária, era dizer que era um curso para o MST. A narrativa era essa. Então, isso demonstra uma má-fé. Então, é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. E a reforma agrária é entendida como essa reforma agrária ampla. Cada bioma no nosso país se apresenta de um jeito. Então, lá na região norte, por exemplo, os assentamentos diferenciados, né, extrativistas, a demarcação dos quilombolas, os assentados, os movimentos sociais, do modo geral, a CONAC, o MST, o MPA, o MCP, a FNL, a CONTAG, a FETRAF, todos que se organizam e lutam pela reforma agrária, eles têm acesso a esse curso. Mas você vê esse estigma que foi colocado na sociedade de ladrão de terra, de que o MST é isso, que é aquilo, para escamotear que o MST e todos os movimentos sociais lutam por uma política pública constitucionalizada desde 1970. Em 1970, nasce o INCRA, essa autarquia, com o dever constitucional de executar a reforma agrária. O Estatuto da Terra normatiza e mostra como que a gente deve ter. Tudo isso, Jéssica, porque o chão brasileiro, a Constituição protegeu. Para além, é uma questão suprapartidária. A Constituição brasileira, ela está aqui, ó. Acima dela não tem nada. Abaixo está o fazendeiro, abaixo está o sem terra, abaixo estamos todos. E é nela que está dizendo que a terra do nosso país tem que cumprir uma função social. Você pode ter sua terra. Nós garantimos a propriedade privada, mas em se tratando de terra,
dado a importância do chão brasileiro, que quem está vivo hoje tem que zelar para quem vai nascer daqui a 50 anos, ter um chão para pisar, você pode ter sua fazenda, mas você não pode usar lá na sua fazenda um tipo de manejo, um tipo de ação que possa contaminar o lençol freático, desertificar aquele chão, matar, né? Quando a gente fala de terra desertificada, é tirar tudo que é nutriente, né? E utilizar um tipo de manejo que faz com que aquela terra se empobreça de tal modo que não consiga produzir. Então a gente também não pode, não é eu, Rose, Jéssica, é a Constituição brasileira que diz a todos o direito de possuir. Mas você tem que obedecer a alguns critérios para atingir a função social. Você não pode, a terra é tua, o Estado não intervém, mas você não pode praticar trabalho análogo a escravo lá dentro daquela propriedade. Porque se você assim o fizer, o Estado brasileiro, que pactuou com vários países do mundo, que essa prática envergonha ao povo brasileiro, é proibido escravizar os brasileiros. E toda vez que a gente sabe que alguém está trabalhando dessa forma, o Estado brasileiro vai lá e pune aquele tipo de prática. Então, assim, o cumprimento da função social está lá escrita na nossa Constituição. Se você descumpre, aquela terra, ela vai ser destinada para a reforma agrária. E isso os movimentos sociais fazem, se organizam. O Estado, às vezes, não consegue dar conta dessa fiscalização de todo o território brasileiro, e assim o MST, a CONTAG, o MPA, os movimentos sociais organizados vão lá, passam, observam que aquela terra está com alguma inconstitucionalidade, algum tipo de prática que não está condizente com o que a nossa lei maior, que todo brasileiro tem que respeitar, que é a Constituição, e aí eles montam os acampamentos e dizem, Estado, vem aqui dar uma olhada, chama o INCRA. Eu acho que essa terra está praticando aí dentro algum tipo de ação que está fugindo da função social. Quando o INCRA chega com seus peritos, faz a análise, se comprovar que está correto, aquela terra é de fato desapropriada, devidamente indenizada e destinada para criação de assentamentos. Então, assim, esses movimentos que precisam de chão para produzir, precisam de espaço, esses brasileiros, em governos conservadores, de direita, que têm, na sua essência, a vontade de descaracterizar, de não permitir que essas pessoas atinjam sua cidadania plena, com acesso à renda, à moradia digna, a crédito e tudo, aí utilizam de todos os meios, inclusive da ignorância, através de disseminar fake news, como agora é chamado na nossa época, era mentira, fofoca. E assim a imprensa cobriu com esse requinte de crueldade, trazendo para a população brasileira essa ideia de que o curso estava sendo feito para o MST. É também para o MST, que é uma organização legítima que luta também pela reforma agrária, mas é também para a CONAC, é também para os quilombolas e as organizações, é também para os filhos contagianos da CONTAG, é também para a FETRAF, é também para o MCP, é também para o MPA, é também para a FNL, é também para todos que estão ali dizendo, estamos organizados para lutar por isso. E o governo popular do presidente Lula, o nosso governo, lutar não é crime. Lutar por direito, lutar por políticas públicas, no nosso governo, liderado pelo presidente Lula, lutar não é crime. É por isso que a gente não criminaliza movimento social, é por isso que a gente executa política pública, com controle social ativo, com conferência, com conselho. E é por isso que a gente recebe as marchas sempre, o presidente Lula, com muita grandeza, de braços abertos lá no Palácio. Marchem, venham, mulheres e homens, que eu quero ouvi-los para aperfeiçoar as políticas públicas que vocês precisam. É isso. E lembrando, né, se você quiser conferir o artigo da nossa secretária, é só acessar o site do PT, www.pt.org.br. Agora a gente vai para o segundo intervalo. Infelizmente, nosso bate-papo está chegando ao fim, mas ainda tem mais. A gente já volta.
Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 da tarde, na TVPT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano. Um país único, que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TVPT. Aqui brilha uma estrela. Voltamos do nosso intervalo com Rose Rodrigues, secretária agrária nacional do PT. Infelizmente, né, essa última pergunta queria render mais aqui, porque o assunto está muito bom, mas a gente finaliza falando do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que já tem aí quase 30 anos, né, já formou mais de 200 mil pessoas, mais de 200 mil estudantes. Como é que o PT vem trabalhando com essa questão de ampliação de vagas, não só na área de medicina, mas em outras áreas também, justamente para populações específicas, né? Como a gente vem falando, MST, quilombolas? É uma das conquistas mais importantes para o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e nesse caso as secretarias, os setoriais, têm um papel fundamental, né? Seja a Secretaria Agrária, seja o Setorial de Educação, enfim, todo petista, ele junta-se, né, para que a gente possa fazer as melhores formulações para poder estar fazendo a diferença na hora de formular as políticas públicas, em especial o Pronera, né? Então, acho que ao longo desse tempo, esse número é muito, muito maravilhoso, muito grande. A gente conseguiu alfabetizar, conseguimos levar cursos de pedagogia, de direito, cursos de agronomia, com um tratamento, como a gente coloca, né, tratando desigualmente os desiguais, e sem nenhum tipo de concorrência, de tirar nada da educação formal, da forma como ela está instituída, não se tira vaga de ninguém, a gente acrescenta. Os recursos são colocados. E nesse entendimento que você precisa tratar o educando, na medida da sua singularidade, especificidade, trazer o método paulo freireano, trazer essa condição de que aquele estudante e aquela estudante
possa estudar com respeito aos seus valores. Então, os valores dos homens, das mulheres do campo, eles não precisam estar ali falando de urso polar. Eles vão estar, se é no bioma lá do semiárido, lá da Caatinga, eles vão estar lá contando os bodes, sabendo do umbu. Se ele está lá nos Pampas, ele vai com certeza tratar de como é que vive a agricultura camponesa, familiar, os assentados lá no Rio Grande. Se ele estiver lá na região norte, Jéssica, ele vai poder olhar o chão que ele pisa e o que é ser um homem e uma mulher lá naquela floresta amazônica. Então, assim, é a região centro-oeste. Então, esse curso, que quando chega pelo Pronera, ele cuida de poder enaltecer e fazer o sujeito que ali está mediando aquela relação de conhecimento, através do método do Paulo Freire, poder estar fazendo uma educação para a cidadania plena. Ele passa a não se ver como alguém que é menor, nem que morar ali naquele assentamento o faz uma pessoa de segunda categoria com relação a quem está numa área urbana. Então, é celebrar não só esses mais de 200 mil pessoas formadas, mas é a qualidade do ensino que eles tiveram, a partir de um método que faz com que você se reconheça como brasileiro e brasileira, tenha orgulho de ser um assentado da reforma agrária, de ser um quilombola, de ser um indígena, de ser um extrativista, um pescador, poder olhar de cabeça erguida e dizer: eu sou um engenheiro agrônomo, formado pelo Pronera, eu sou um quilombola, eu sou uma assentada da reforma agrária, eu estou no MST, eu estou na CONTAG, eu sou uma professora. E mostrar que aquilo é algo que o engrandece bastante. E o papel do nosso partido nisso é gigantesco. É na Secretaria Agrária, é nos setoriais, é essas discussões internas, nessa relação que o nosso partido tem com os movimentos sociais organizados, para ajudar quando a gente consegue a chave para administrar o Estado brasileiro. É com essa escuta privilegiada da classe trabalhadora, através de suas organizações, que a gente chega para formular nossos planos de governo. E nossos planos de governo, ele tem esse cheiro de povo. Ele tem esse tipo de ação concreta. Nós não formulamos, assim, elocubrando nos espaços acadêmicos. Não, nós levamos para os espaços acadêmicos aqueles que estão excluídos para poder também formular o que ele conseguiu com as ferramentas que vai adquirir, com os instrumentos que vão ser aperfeiçoados, questionar o que ele, com aquele conhecimento que ele adquiriu, e ela adquiriu, pode fazer para mudar o seu território. É algo, assim, muito, muito importante. A gente celebra isso, assim, com muito orgulho. O Partido dos Trabalhadores é esse grande instrumento que tem esse dever histórico de fazer do Brasil um Brasil para as brasileiras e para todos os brasileiros. Secretária, muito obrigada pela sua participação. Muito importante a sua fala. Eu te espero outras vezes aqui, viu? Então fica esse convite aí para uma próxima, pode ser? Eu que agradeço essa oportunidade riquíssima. Falar para vocês que tem café no bule. Ó, o café é delicioso aqui no PT. Jéssica, maravilhosa. Obrigada. Vou voltar assim. Agradeço. Um beijo para todo mundo que nos assistiu. Você que está em casa, manda depois perguntas aí para a Jéssica. A gente está disponível para responder. Com certeza, pode mandar, né, para uma próxima, a gente com certeza quer a senhora aqui novamente. Muito obrigada. Muito obrigada a você também que ficou esse tempo aqui conosco no Café PT. Então continue nos acompanhando pelas redes sociais, pelo canal PT Sat 1313, pela Rádio PT, e eu te espero numa próxima. Tchau, tchau.